Não foi porque isto é o país mais fixe para viver. Acredito. Ou seja, Mas tenho pena que pessoas como tu tenham que deixar de viver em Portugal, percebes? não temos que deixar, porque quem tiver muito dinheiro vive muito confortavelmente aqui. Mas quem eu não... só deixo de viver aqui porque eu sinto-me desconfortável com o sistema. Perturba-me. Se calhar tem a ver com a minha veia cristã, que eu não gosto de ver certas coisas acontecer. Eu, quando estou nos outros países, os países estão a ser administrados da maneira que tiverem. Eu nem quero saber. Estou relaxado. Percebes? Aqui sinto esta... Então, mas, Miguel, que sentido faz? Tu tens 40 anos, não é? Como eu. Nasceste em que parte do país? Nasci no Norte, em Braga. Pronto, nasceste em Braga. És rico, mas foi pelo teu investimento, pelo teu trabalho. Está tudo documentado, Pronto. quem quiser ver. Não, és rico, o que é bom. É bom para Portugal e é bom para os portugueses. Ora, faz algum sentido que tu que tu queiras ir ou sintas vontade de ir embora e que estejamos todos os dias a importar gente que não nos traz nada de bom para o país. Isto faz sentido. A minha saída, acho que é mais preocupante saírem jovens qualificados. Evidente, eu acho que ainda é pior. Evidente. Eu acho que não faz sentido, nós vamos falar sobre isso. Okay. Mas mais alguma curiosidade sobre a tua pessoa, que era, tu quiseste ser padre, houve uma altura que quiseste ser padre, e diz aqui que abandonaste por te teres apaixonado. É verdade? É verdade. Se tivesse uma religião que não tivesse, que pudesse casar... Sim, os protestantes, por exemplo, se calhar tinha sido. Tinhas sido um bom pastor. Nunca me puseram essa questão. Acho que tinhas um impacto bom depois de teres uma retórica espetacular. Porque depois tu foste para a universidade. E tipo, na Faculdade de Direito da Universidade Nova. E tiraste 19, que é uma nota razoável. Tirei uma média não de é? 19 valores. É uma nota boa. Mas também eu tenho que dizer isto. Não é agora para eu nem mostrar falsa humildade, nem menorizar, mas também tenho que dizer isto. Eu saí do seminário em circunstâncias muito particulares, numa grande luta comigo próprio. De fé, enfim, pessoal, relacionado com essas questões que referiste, amorosas, tudo. Próprio daqueles anos, 18, 17, 18, 19 anos. E eu vivi a minha faculdade praticamente enclausurado. É verdade que as notas foram muito boas, mas eu foquei-me a 100% naquilo. Eu só fazia aquilo, eu só queria fazer aquilo e queria ser o melhor. Portanto, se me perguntasses hoje assim, valeu a pena? Foste o melhor? Bom, eu fui um dos melhores alunos da faculdade. Houve alguns ali. Mas houve outros alunos muito bons também. Porque havia a Universidade Clássica onde as notas eram um bocadinho mais... Eram mais baixas do que na nova. Porque mesmo assim é uma nota espetacular. A nova já tinha um modelo um bocadinho mais anglo-saxónico de ensino. Mesmo assim é uma nota espetacular. Mas se me perguntasses hoje, valeu a pena? Obviamente vale sempre a pena empenharmos a estudar e ter o melhor. Vale a pena isso. Agora, perdi também algumas coisas que eu gostaria de ter vivido naquela idade e que não é aos 40 anos que vou viver. E hoje, se olhasse para trás, havia coisas que eu gostava de ter feito, ter vivido mais a universidade. Tu não saías... Não, praticamente não. Não há um colega meu ou amigo meu que possa dizer que eu tinha uma grande vida ou noturno ou fora. És um gajo mesmo esquisito. Eu vivia numa igreja, que era a igreja de São Nicolau. Vivias na igreja? Vivia na igreja de São Nicolau. Tu és um gajo estranho. Fiz lá o curso todo e ali empenhei-me a 1000% a fazer o curso. Hoje, gostava de me ter empenhado como me empenhei, mas gostava de ter vivido outras coisas que acabei por não viver. Casaste com que idade? Ora, eu casei-me em 2016. Portanto, eu tinha 33 anos. 10 anos tinha depois 33 de mim. anos. Exato. Muito bem, não tens filhos ainda? Não tenho filhos ainda. Queres ter filhos? Gostava de ter. Muito de ter bem. Filhos. Quantos é que gostavas de ter? É os que Deus me quiser que eu tenha. Excelente resposta. Eu por acaso tive 3 e cansei. Já não queres mais, até não é? para os ricos é difícil. Imagina para quem não é rico. Para quem não tem dinheiro. Foi que é isso mesmo. Tu, pelo meio, depois foste fazer o doutoramento, parabéns por isso, foste para o estrangeiro, não é? Para a Irlanda. Aprendeste alguma coisa no doutoramento? Aprendi, claro, aprendi. O doutoramento já é uma fase diferente, já temos noutra maturidade. Contribuis para o desenvolvimento. Sim. O teu doutoramento era sobre o quê? Era sobre processo penal, modelos de processo penal. Exato. Sobre os modelos de processo penal no combate à criminalidade organizada. Muito bem. E aprende-se sempre bastante, não é? Convives com outras culturas, eu nunca tinha feito do ponto de vista jurídico, tinha estado um ano em Erasmus em Salamanca, mas nunca tinha estado assim muito tempo e em profundidade. Mas a Irlanda é o sistema jurídico anglo-saxónico? É diferente? É completamente diferente do nosso, por isso é que eu quis ir. Eu tinha duas hipóteses, ou Irlanda ou Estados Unidos, eram uma das duas hipóteses. Apesar de tudo, a Irlanda era mais perto, para quem não tinha muitas posses financeiras também, como era o meu caso, era mais acessível. E acabou por ser, tive uma bolsa da FCT, fiz o doutoramento, pronto, e depois o resto foi a minha carreira cá já em Portugal. Eu depois via-te... Mas nunca pensei ficar fora, e também queria dizer isto, apesar de ter tido essa hipótese, naturalmente já estava numa fase de ensino muito avançada, quis sempre voltar, mesmo ganhando menos, achei que era importante dar este contributo ao meu país. Hoje se calhar muita gente preferiu que eu tivesse ficado fora, porque é que o tipo não ficou lá fora para sempre, mas eu achei que era importante dar ao meu país um contributo
Porque o país, apesar de tudo, deu muito. Como eu disse, andei sempre na escola pública. E, portanto, o Estado, de alguma forma, ajudou-me a ser quem sou, a comparticipar aquilo que eu sou. O Estado e a Igreja, aliás, é curioso, estas duas entidades, hoje tornaram-me quem eu sou. Eu devo muito, quer ao Estado português, quer à Igreja portuguesa, aos portugueses em geral. E hoje estou, no fundo, a dar-lhes de volta aquilo que eles também me deram. Não é? Muito interessante. Pelo meio, tu foste então para comentador de televisão, porque tu gostas do Benfica, não é? Gosto. Eu vou dizer, eu conheci-te na CM, eu sou, agora não, porque não vejo, mas eu era muito grande fã da CM. Eu chegava assim, depois do meu trabalho, há muitos anos atrás, punha na CM, vocês a falar e o meu cérebro estava de molho. Eu vou dizer, eu não estava a ouvir, eu não gosto de futebol. Mas estavas só a ver a luta. Não tens noção, eu não gosto de futebol. Eu não vejo sabes quantos jogos de futebol eu vi nos últimos 24 meses? Zero. Então vias aquilo só para te animar Não, um a bocado. minha mulher não gosta de futebol. Ela não vê um jogo de futebol. Se tu tens a noção do que é duas pessoas que não veem futebol, punham na série de TV e ficavam assim, a adormecer? Não, porque aquilo é ter o cérebro de molho. Percebes o que eu quero dizer? É incrível. Eu achava e diverti-me muito. Nunca me tinham dito. Mas eu disse isto lá na CM. Eu quando estive lá disse ao pessoal da CM e chamei o pessoal, tal, ao pessoal Mas sabes que me deu também uma grande escola. Claro que para além de amigos com que fiquei, eu gostei muito de trabalhar na melhorou televisão. muito a tua capacidade de retórica, não é? Muito, para além de aqueles debates, foram uma escola de. Imagino. Repara, eu antes de começares a fazer este podcast, treinei-me. Pois. Como é que eu fiz? Eu fiz um podcast interno e então fiz 20 podcasts internos sem script antes de começar a fazer Exato, isto. para treinar. E eu não tenho script, eu tenho umas perguntas. Há muitas vezes eu tenho perguntas em que nem faço uma única pergunta, porque não é preciso, porque a comunicação é muito mais interessante. Não, foi uma escola incrível. O mundo, as pessoas não têm noção. Ajuda, ou treino, não é? O treino e do que é. A primeira vez que eu me sentei num estúdio de televisão, hoje em dia, sabes uma coisa curiosa? Aquilo que eu mais gostei, eu gostei muito de ser professor, é que sinto muita falta de ser professor, que eu gosto de dar aulas, mas desde o início, e penso que as pessoas que trabalharam comigo em televisão podem dizer isso, onde eu estava como peixe na água, onde eles sentiam que eu estava, que eu se pudesse, ou se pudesse não, se fosse necessário, eu passava 24 horas no estúdio de televisão. A sério? Eu gostava mesmo, eu gosto de comunicar, gosto de bater, gosto. E tens mostrado que tens um bocado de jeito, não? E gosto muito. Um dia que a política acabe para mim, porque acaba para todos, e um dia o meu tempo também chegará ao fim. E também queres ganhar dinheiro? Sim. Acreditas que nem é isso? Estou a ser sincero. Mas um dia não querias ganhar vou dinheiro. precisar de dinheiro para me manter na vida. Mas onde eu gostava Quando precisas ganhar dinheiro, fala comigo. Não, porque eu estou a falar a sério. Sim. Tu tens duas características que são normalmente não se encontram na mesma pessoa. Que é, tu és uma pessoa inteligente, já deves ter reparado, não é? Fizeste a universidade e tal, visto que os outros se calhar não eram tão inteligentes como tu, notaste a cena, não é? Alguns não eram, não? Alguns não eram e chegaram mais longe, o que mostra o país que temos. Exato. E também és esperto, que é uma característica diferente. Ou seja, tu compatibilizar isto na mesma pessoa, tu tornas-te uma pessoa perigosa. Sabes o que eu quero dizer? Se for usado no mau sentido. Se for usado no mau sentido, ou uma pessoa que produz muito valor se for usado no bom sentido. Que é o que eu espero que esteja. Eu acho que sim, o pessoal fala muito mal de ti, principalmente dos teus adversários. E eu nunca vi nada que tu tivesses dito que me tivesse perturbado. Não é? Por exemplo, tu chegaste hoje aqui e vens com 3 pessoas, não é? Ou 4, e o pessoal diz que tu és racista e tu trazes 2 pessoas de cor aqui. Exato. Ou seja, sabes quantas vezes isso aconteceu neste podcast? Nunca. Ou seja, e são pessoas que eu já ouvi falar e falam muito bem, e são pessoas eruditas, e a questão é, tu és racista ou não és racista, afinal? É evidente que não. Eu tenho, enfim, isto não é o velho argumento de eu até tenho amigos de cor ou não, mas... Não, a questão é que tu tens mesmo. É que tenho mesmo. E são, enfim, num dos casos, até é alguém que está comigo desde há muitos anos e que... mas o pessoal diz que é super racista dizer que tu tens amigos de cor. Não se pode dizer isto. Mas porquê que é racista? É que não faz sentido. Porque o racista é suposto não ter amigos de cor. É suposto não confiar em pessoas de cor. Mas qual é a lógica, então? Não é nenhuma. Eu tenho 100% de certeza que não sou racista, porque por isso é que eu vivo bem com essas críticas. Se eu me sentisse uma pessoa racista, eu vivia mal com essas críticas. Eu tenho muitos amigos, tenho alguns mais próximos que outros, e há um caso que é conhecido publicamente, que é o do Luke, que é de há 20 anos. O Luke esteve comigo no seminário, depois vivemos juntos. Na igreja de São Nicolau, como dizia há bocado. Sim, mas o racismo é incompatível com o cristianismo, não é? Evidente, completamente incompatível. Passaram, na casa onde eu vivi, naquela igreja, passaram dezenas de rapazes
de Angola, de Moçambique, mas a questão é porque é que te chamam então e ficaram racista? meus amigos. Bom, hoje a esquerda não tem outro argumento quando não quer discutir minorias e as suas questões para chamar racista. É a melhor forma de acabar com o debate logo. É dizer assim, se começa a falar de ciganos e dizes que há um problema, és racista. Olha, sobre ciganos tem que se falar já, que eu sou o rei dos ciganos. Por isso eu quero saber o que é que tu tens contra os meus súbitos. Repara, os ciganos foi quando nos começaram a dizer que éramos racistas. A questão dos ciganos é muito fácil de explicar. E eu até disse... Os ciganos vão se extinguir, sabes? Eu não sei se vão extinguir ou não. A internet vai dar cabo dos ciganos. Mas diz porque cigano não é raça, cigano é cultura. Porque se vão dispersar pelos outros, é isso que queres dizer. Vão-se aculturar. Pronto. Mas nós, ao ponto em que temos, não temos isso. Mas vai acontecer. O que há uma coisa que é certa é isto. Nós podemos dizer que há ciganos que cumprem as regras. E há. Como haverá. E eu conheço muitos. Exato. Eu não conheço muitos, mas conheço alguns. Eu conheço, quando digo muitos, eu conheço cerca de pelo menos 6 que eu também não conheço muitos ciganos. Percebes? Agora temos um problema, e este foi o Estado que o permitiu, dos ciganos sentirem em Portugal... numa grande parte não têm que cumprir regras e que podem encostar-se a uma lógica de subsídio à dependência para viver. E a culpa nem foi tanto deles, foi nossa, do Estado que permitiu isto. Hoje a comunidade cigana, quando tem algum problema, vai logo bater à porta do Estado. Ou da Câmara Municipal. Faltam casas, vai bater à porta da Câmara. Falta dinheiro, vai bater à porta do Estado para subsídios. Também outros portugueses sem ser ciganos. Só que os ciganos formaram uma comunidade fechada, tipo guetizada, em que estes comportamentos se perpetuam. Nós temos duas hipóteses. Eu não falo nisso porque eu não sou racista. Pronto, é uma forma de ver as coisas. Nós dizemos, há aqui um problema, mas não dizemos para usar violência. Não, tem que se resolver. Isso. Ou seja, tu chamas a atenção para um problema e o resto pessoal acha que é melhor nem olhar para o problema. Porque só olhar para o problema já é ser racista. Porque eu acho que objetivamente toda a gente sabe que há um problema. É impossível. Ou seja, Miguel, eu não digo um problema contra os ciganos. Não, digo, a própria comunidade tem um problema. E na relação da comunidade com a maioria. Ora, por exemplo, tu vês a quantidade infelizmente, de desproporcionalidade que existe na prisão dos ciganos, que é uma tristeza. Mais, eles operaram na parte da droga e foram destruídos pela droga. Exato, porque... a própria comunidade foi destruída, eles foram destruídos pelo facto de terem sido empurrados. Hoje muitos estão associados eventualmente à prática de tráfico de estupefacientes e depois ficaram consumidores muitos, infelizmente. Pois, muitos assim. Acredito que também seja, porque é um problema que está sempre associado. E o que eu tenho dito é, se não olharmos para este problema, se não formos falar com as pessoas que vivem ao lado das comunidades e têm vivido isto dia a dia, sim, não é?